jurídica não tenha vínculo via CLT, que era com ela. E deu essa sentença obrigando. Nós agora, hoje é dia 20, então teria que pagar novembro hoje. Como é sábado, nós estamos admitindo que seja pago segunda-feira. Eles pagam através de Pix. Não tem folha, olha, me desculpe a expressão, mas é uma picaretagem sem fim, né? Mas aqui em Caxias, eles estão, graças a Deus, se dando mal, pelo trabalho do sindicato e pelo trabalho da justiça. Se precisar, se segunda-feira não tiver depositado ou passado o PIX para os 280 médicos, logicamente que nós vamos, na terça-feira, para a Justiça do Trabalho. Esse é o que eu queria relatar, doutor Geraldo, doutora Rita. Marlonei, Parabéns, Marlonei. Parabenizo você e o Caxias do Sul. E quero fazer um pedido. Acho que eu quero um clone desse juiz para a Bahia. Porque na Bahia, o Ministério Público do Trabalho desconhece a defesa do SPJ, só do seletista, e o máximo que a gente consegue, que é uma procuradora em um dos municípios do interior, que é maravilhosa, ela reconhece que há um trabalho médico, mas mesmo assim ela tem uma limitação de apenas atuar numa mediação, e uma mediação depende do acordo entre as partes. Então, não conseguimos ainda uma lei, uma sentença como a sua maravilhosa. Esse entendimento aí seria uma maravilha para todo o Brasil, para a FENAM, para todos os nossos sindicatos. Eu acho até, Marlonei, que eu vou pedir a você para passar diretamente para o doutor Calabric, que é o nosso advogado trabalhista, essa sentença, para ver se ele consegue descobrir algum Não, eu vi o processo, alguns processos, eu gostaria de ver, porque é verdade. Eu ia falar depois, mas vou pedir já depois. Não tem problema. Eu vou aguardar a minha vez. O nome do juiz, doutora Rita, eu nem sei se consigo ler direito. Adão Adair João Magnaguagno. Não sei qual é se é o quê. Precisamos que ele venha dar uma palestra aqui na Bahia, aqui, doutor Marlonei. Acho que a gente vai fazer um fórum com ele. Porque ele precisa falar com os nossos outros magistrados. Geraldo, se tu me permite Rita e Geraldo, permite um adendo de 5 minutos? 5 minutos? Não, é 5, não é o 5 do Darcy. Não é o 5 do Darcy. Claro. Não, eu só queria... Eles não estão aqui hoje, porque não foram avisados de última hora, mas eu queria elogiar o nosso jurídico, porque eles também ganharam 2 ações. O Geraldo sabe. O Geraldo diz que é exibição minha, mas não é verdadeiro. Ganharam 2 ações contra as operadoras de saúde, porque não pagavam a tabela da MB, a CBHPM. Entramos há 11 anos atrás e agora saiu a sentença e está sendo feito terminar o cálculo e agora o juiz vai ter que decidir, agora depois do recesso da Justiça. A primeira operadora, o Geraldo já está rindo, a primeira operadora nós ganhamos 80 milhões de reais para distribuir entre os médicos. 80 milhões. A segunda operadora, o cálculo é impagável. Não tem, a gente sabe que não tem como pagar. Ganhamos 463 milhões de reais para distribuir entre 450 médicos que trabalhavam nessa operadora. Logicamente que isso é um valor absurdo, mas foi o cálculo, e o juiz homologou o cálculo. Então, estamos aguardando uma negociação, né, para esses 463 milhões, e estamos também, isso que eu queria comunicar aos colegas, acho importante, o doutor Geraldo me apresentou uma empresa de São Paulo, uma empresa de fundo de investimento, que está propondo, já propôs, só está esperando a decisão final do juiz, para nos comprar a dívida. Eles comprariam a dívida por um valor que eles vão propor e ficariam com a dívida e nós receberíamos. Para comprar a dívida,
Vocês nem digam para ele isso, Geraldo, mas para comprar uma dívida de 463, nós aceitamos por muito menos. Isso tudo será distribuído aos médicos credenciados dessas empresas. Eu acho que esse plus aqui, né, essa frente de trabalho dos advogados dos sindicatos da FENAM terá muito trabalho agora por diante, né, doutor Geraldo? Em prol dos médicos. Seu microfone, Geraldo, está fechado. Não. Eu estou dizendo, como o Jorge, Haroldo e Felipe levantaram as mãos, vamos na sequência aí para eles se posicionarem. É bom, para não ficar muito longe, né, a fala deles. Aí Jorge, depois Haroldo, depois Felipe. E aí iremos para a mesa 2. Isso. Bom, bom dia a todos, antes de mais nada. Repetindo, eu vou passar duas situações que nós vivemos. O que a doutora Rita falou é muito interessante, eu gostaria de Caxias do Sul passasse essa decisão que nós temos que apresentar. Apenas alguns procuradores do trabalho aqui são muito favoráveis aos médicos, porque ambos são simpáticos e, quando atuam, eles atuam realmente a favor, quando eles são chamados a dar opinativo, ou quando existe um inquérito civil, eles sempre são favoráveis. Mas, para os senhores verem o que já existiu agora, está existindo, nós estamos em mão. Nós não temos a quarteirização de uma situação muito pior do que vocês imaginam. E isso daí nós conseguimos uma ação... Na mesa 3, né, Calabrique? Eu não posso ficar até a terceira, não, viu, Rita? Terceira mesa. Não vamos antecipar. Viu? Vamos ir para a mesa 2? Eu não posso ficar... Isso que você vai falar é muito importante, mas senão a gente esgota a mesa 3. Não vou esgotar. Então, vou passar e pular essa, deixar para a mesa 3, e vou falar uma outra quanto a essa sociedade em conta de participação. Nós temos participado de algumas... Não vem a mesa 3, né, Calabrique? Eu estou bem ansioso pela sua fala, mas vamos aguardar. Vamos, inclusive, se Geraldo permitir, depois da fala de mais alguém aqui, desculpe, Calabrique, mas é porque a sua fala é extremamente importante na mesa 3, que ela é muito... Você quer guardar, eu vou cancelar. Então, vamos. Haroldo e depois Felipe. Eu vou parar e vou cancelar de atividade que você tinha que fazer. Sua mesa 3 é extremamente importante. Tá bom. Haroldo. Bom dia, doutores. Bom dia, doutor Geraldo. Bom dia, doutora Rita. Em relação à mesa 1, tem um ponto relevante. Está saindo essas decisões judiciais. Por quê? Porque o ano fiscal, né, ele acaba em dezembro. Então, essas decisões, o momento de dar entrada, discutir, é o momento agora, porque já existe um fundamento bem forte, e as decisões estão sendo favoráveis, de colocar para frente. Mas o que eu quero trazer de novidade, vamos dizer assim, é que os médicos têm que analisar com os contadores se a distribuição de lucro foi feita 100% em relação a 2024. Porque se não foi feito 100%, vai depender da contabilidade, pode-se fazer a ata até o final do ano, então estamos em cima do horário praticamente, para essa distribuição de 2024 ser jogada para frente. O que é que isso na prática vai acontecer? É a mesma situação de 2025. É você ter um fôlego em 2026, 27, 28, que é quando se permite distribuir para frente, mesmo que você tenha já gasto o dinheiro, vamos dizer assim, contabilmente é como se você tivesse tido uma antecipação, mas contabilmente para frente é a questão da distribuição. Então, assim, esse ponto ele vai mitigar um pouco, mas é necessário realmente esse trabalho que a FENAM faz de forma brilhante, cada vez mais reunindo, fazer um trabalho junto ao Congresso mesmo, porque é lá que se vai conseguir as alterações. Porque por mais que a lei seja geral, da tributação e tenha mudado tudo, nada impede que venha outras legislações trazendo melhorias no ano 2026 para começar a aplicar em 2027. Então, é muito importante esse grupo de contadores que atuam nos sindicatos estarem juntos. Inclusive, o jurídico também está junto. Eu acho que, além da questão de tributação, o jurídico
tem várias decisões, como eu falei com o doutor Marloney há um tempo atrás, decisões importantes, e a gente deveria realmente conversar entre os juristas para trazer as experiências jurídicas de cada estado e para a gente poder replicar. Porque se uma coisa deu certo na Bahia, por exemplo, em Salvador, por que a gente não vê a viabilidade de entrar nos outros estados, seja qual for o direito? Analisar, inclusive, a questão da própria legislação de servidores médicos para verificar pontos positivos em uma legislação em relação à outra e tentar, nas pautas de reivindicação, trazer isso. Ainda até surgiu, doutor Geraldo, e além do grupo de WhatsApp, tudo, ver com os sindicatos a possibilidade de haver uma reunião com os advogados, um período realmente, tipo 1 ou 2 dias, para a gente já fazer esse levantamento, já trazer, conversar. Eu acho que é bem produtivo. Essas minhas falas de contribuição. Extremamente importante isso aí, né, Geraldo? Esse trabalho conjunto aí. Seu microfone, Geraldo. Seu microfone. Perdão, eu estou dizendo, tem Felipe, Edmar, e você passa para a segunda mesa, não é? Isso. O que eu acho importante, Geraldo, é usar, por exemplo, a experiência do Marloni, nós pegarmos os jurídicos aí e, de repente, fazer uma jurisprudência em outros casos. Tudo que esse grupo tiver de ação vitoriosa, eu acho que tem que ser usado nos estados. Eu acho que esse vai ser um caminho de grandes vitórias para a categoria. Edmar. Pessoal, é o seguinte, isso aí são experiências interessantes. Eu sugiro o seguinte, tudo que a gente está falando aqui, pessoal, vai ser importante, pelo menos a gente do Ceará, a gente vai querer, se possível, que vocês mandem de ação, né? Como foi feito para a gente trabalhar isso, para a gente, como é que a gente pode implantar isso, como o Felipe falou também, na verdade, muito dessas coisas, a FENAM, inclusive, poderia estar mostrando, né, com a jurisprudência a nível nacional, seria de um impacto muito grande para a federação. E, pessoal, principalmente, a gente tem que publicitar isso, esse trabalho. Os médicos têm que ver o que nós estamos fazendo, o que está acontecendo de vitórias para a categoria, que ela está muito, né, está muito desestimulada, né? Então, existem boas experiências em diversos lugares, a gente precisa mostrar isso. Aí eu espero que no final, tudo isso que a gente está citando aqui, depois que vocês repassem para a gente poder trabalhar. Tanto pode ser no grupo, tá? No grupo lá, para a gente trocar as informações, como pelo menos passe para a gente trabalhar as informações. As duas coisas, né? Pode seguir, Rita. Iremos agora, então, para a mesa 2, né? Que trata da questão da segurança nos locais de trabalho. É isso? Então, eu convido aí a fala para o Felipe, o Edmar e os seus advogados respectivos, para tratar sobre a segurança, né? O médico está exposto a áreas inseguras que já enfrentam problemas de conflito entre tráficos, né? Conflito de pessoas, assaltos, agressões de todas as formas. Então, não é possível mais isso continuar acontecendo. Isso impede a fixação do médico das unidades, isso impede um trabalho realizado com ética, com cuidado, né? O médico está inseguro, completamente vulnerável nesses locais, e vai acabar acontecendo uma desassistência à população. Vão ter locais que os médicos já não vão querer mais estar presentes. O médico e os demais profissionais de saúde, principalmente o médico, que a gente está aqui na defesa dos mesmos. Então, eu convido os advogados de Felipe e Edmar a falar o que a gente pode fazer de efetivo. A que compete mesmo? É a segurança pública estadual? O que o município pode fazer? O que o federal pode fazer? Com vocês aí a palavra agora. Doutora Rita, então, falando sobre essa questão da violência, não vamos falar só contra médicos, mas também contra profissionais de saúde, né? Algo que aumentou muito, eu acho, nos últimos anos. Esse ano foi um ano que aconteceu muitos casos no Brasil todo. Chegou a ser matéria do Fantástico. Chegou a um ponto que é algo inaceitável, né? Aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos uma cidade que teve, num determinado tempo, 9 casos. E geralmente eram com jovens médicas recém-formadas.
Então, eram pessoas que, insatisfeitas com o tempo de espera para o atendimento médico ou por algum outro motivo, a maioria não estava com uma enfermidade preocupante, mas queria, na verdade, um atestado médico para não ir trabalhar. E acabava agredindo e querendo obrigar o médico a dar um atestado. Então, o sindicato que teve uma ação forte foi nos gestores, né? Também em outros municípios tivemos problemas com vereadores, que os vereadores iam invadir unidades de saúde, ingressamos com diversas ações, pedindo até a cassação de alguns vereadores, e conseguimos êxito. Nesses casos, o sindicato não poderia entrar em alguns, por causa do regimento de algumas prefeituras, como pessoa jurídica, então foi entrado na pessoa do presidente pedindo a cassação do político. O Eduardo pode explicar melhor aí como foi feito a parte jurídica, tivemos vários enfrentamentos. Também, de maneira preventiva a isso, e também curativa, entramos em contato com algumas câmaras de vereadores, com prefeitos, solicitando botão de pânico em unidades de saúde, segurança, conforme a unidade de saúde, até segurança armada, porque o problema estava muito grave. Eu acho que o Eduardo pode comentar da questão judicial, do ponto que chegou na questão da fiscalização com vereadores. E até está o Marlonei aí, que foi vítima de uma agressão por defender a categoria médica, numa sessão, numa Câmara de Vereadores, de um vereador que queria like atacando a categoria médica. Tu pode fazer um comentário, Eduardo, aí da questão das judicializações sobre isso, né? Sim, brevemente. Mais uma vez, enaltecer o trabalho do Dr. Felipe e a articulação de toda a diretoria do Sindicato Médico aqui no Rio Grande do Sul, porque, de fato, sempre muito atuante e muito célere na defesa dos profissionais. Nós tivemos casos aqui pelo interior do estado em que a diretoria, a entidade, enfim, nós tomamos conhecimento por volta de 11 horas da manhã, e antes das 16 horas o Dr. Felipe já estava com toda uma comitiva do nosso sindicato em loco, na unidade de saúde, buscando interlocução com os gestores municipais, com as forças de segurança. Eu gostaria de compartilhar também, Dr. Felipe, uma iniciativa e saudar novamente a atuação da diretoria do sindicato, que neste ano lançou o Observatório da Violência, justamente para que nós consigamos compilar esses dados, essas informações, e mais do que compilar, debater e desenvolver estratégias em prol de conseguir diminuir os impactos disso, porque, lamentavelmente, nós não vamos conseguir neutralizar, e cada vez mais impulsionado, como diz o nosso vice-presidente, por parlamentares que são, não raras vezes, irresponsáveis e que não fazem a representação do povo, e sim estimulam os populares, os pacientes, a cometerem atos de hostilidade em desfavor dos profissionais que estão atendendo nas unidades de saúde. Nós tivemos mais de quase que uma dezena de atuações junto à Câmara de Vereadores, fazendo pedidos de providências, né, porque, evidentemente, o objetivo do sindicato não é caçar ou obter a cassação de parlamentar ou qualquer que seja, mas sim de que o poder público, de que os parlamentares, eles adotem medidas que reprimam esse tipo de incitação de violência a quem quer que seja, especialmente aos profissionais que estão exercendo as suas atividades nas unidades de saúde, não é? Então, tão somente um movimento de requerer providências, e, em última análise, até mesmo impeachment alguns desses vereadores, acabaram culminando com pedidos que previamente ao julgamento dos requerimentos de impeachment, de providências formulados pelo sindicato e, como bem pontuou o nosso vice-presidente, em determinadas situações, formulados em nome da pessoa física do presidente Marcelo Matias, em virtude do regimento interno das câmaras de vereadores, culminaram em renúncias destes parlamentares, porque o ambiente que se criou no município, em alguns municípios relativamente pequenos aqui do estado,
ele era tamanho de repúdio a essas hostilidades e essas incitações praticadas pelos vereadores, que não resta outra alternativa a essas pessoas que não renunciarem aos mandatos, porque os próprios eleitores já estavam repudiando essas incitações. É inadmissível, né, que representantes do povo subam na tribuna, como testemunhei em relação ao Dr. Marlonnet, aqui na Serra Gaúcha, e façam discursos de verdadeiro ódio e de incitação aos médicos. Né? Então, cada vez mais nós estamos atentos e coibindo esse tipo de prática. Doutora Rita, também gostaria de comentar que a categoria médica teve uma grande vitória no dia 27 de maio, onde foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora está tramitando no Senado Federal, e o relator desse projeto agora do Senado Federal, o senador Irã, mas na Câmara dos Deputados, o PL, que era o 6749 de 2016, o relator foi um enfermeiro, que é o Bruno Farias, do Avante de Minas Gerais, que aprovou uma lei que tipifica, um projeto de lei que tipifica crimes contra profissionais de saúde no exercício da profissão. Então, isso vai aumentar a pena dos agressores a todos os profissionais de saúde. Eu acho que é uma grande vitória, e agora vamos acompanhar esse projeto no Senado para ter essa resolução. E também não posso exaltar o lançamento de uma campanha que começou aqui no Rio Grande do Sul, e o doutor Geraldo fez o lançamento dela para todas as Santas Casas, levamos ela na CMN, na Confederação dos Municípios do Brasil, de combate à violência contra médicos. Então, acho que é algo que o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul e a FENAM estão fazendo esse enfrentamento a esse problema aí. Excelente, Felipe. A gente tem que divulgar, né, no comentário geral, no resumo geral desse fórum, o processo de tramitação desse PL, né, e desse outro trabalho aí, junto a essas casas. O médico está precisando realmente de proteção, o médico e os profissionais de saúde estão precisando dessa proteção jurídica, além da proteção de segurança a nível de segurança pública, né? Eu procurei recentemente o comando da PM e ouvi deles que havia uma dificuldade de acompanhar todas essas unidades. Mas imagine, se eles não podem acompanhar todas as unidades, algo tem que ser feito internamente para que isso seja feito. Não tem condições dos médicos e demais profissionais de saúde estarem expostos dessa maneira a todo tipo de situação, de agressões, violências. Até porque temos unidades aqui que têm problema de tráfego, né, de conflito de tráfego, e às vezes elas são fechadas meio-dia, 1h da tarde, porque há uma troca de tiros entre as facções. Então, isso é um absurdo. Quer dizer, uma bala perdida dessa pode pegar qualquer um. Né? Uma situação de conflito, às vezes eles chegam na unidade e já começam com agressão médica. Você tem que atender aqui, porque é minha parente, etc, etc. Então, assim, todo tipo de violência, de agressão, fora a violência pessoal que o médico, a médica e os profissionais de saúde estão expostos. Então, isso tem que realmente parar. E, Felipe, esse PL, esse movimento aí jurídico do legislativo tem que ser divulgado para que a gente peça uma tramitação mais rápida e que isso vire lei, para ver se a gente consegue frear, pelo menos, a nível de agressão aos profissionais de saúde. Porque senão eles não poderão mais nem estar ali exercendo cuidado com a população. Edmar, tem também algum advogado de vocês? Tem, né? Uhum. O advogado da FENAM vai falar, depois da Bahia. Tá. Deus. Pessoal, é o seguinte, em 2019 houve aqui uma onda de violência em Fortaleza, por causa de que, na época, o governador queria colocar, era bloqueador de celular em presídio, mais ou menos isso, e dentro de outras ações, e houve uma grande revolta dos criminosos. Então, foi um mês de muita violência, 2019, e chegou ao ponto de que era tanta denúncia, os médicos com medo, né, nos postos de saúde, que a gente mandou uma ordem o seguinte: não vá trabalhar, venha ao sindicato que a gente vai prestar toda a assistência jurídica para você. No começo gerou até uma revolta entre as outras
outras categorias, até do pessoal do jurídico, quando eles começaram a fazer isso também. Foi passada uma orientação que muitos nem fossem trabalhar porque estava nesse ponto. Então, na época, foi pesado tomar essas decisões, inclusive foi encontrado um criminoso com um documento, uma xerox, de um pedido, que na época eu acho que eu estava à frente do sindicato, e que eu pedia para um dos quartéis garantir segurança em alguns locais. E o pessoal pediu para a gente ficar atento, a gente teve 2 dias que ninguém foi trabalhar, com medo de represálias e tal dos criminosos. Então, essa é uma realidade que a gente vive. A gente não adianta ficar pedindo nesse momento, eu digo assim, não adianta, a gente tem que fazer isso. Mas o Estado, ele tá refém da criminalidade. Não tem, por exemplo, o próprio Ministério Público, a gente por várias vezes solicitou reuniões sobre essa questão de violência, e ele mesmo, o Ministério Público, diz, nós não temos segurança aqui. Nós vivemos também esse problema de segurança, aqui de violência, e nós não temos aqui. Então, é aquele negócio, o cobertor é curto para todo mundo. E só que a gente tem que continuar insistindo. Nós, dentro das nossas propostas de trabalho, uma primeira coisa que eu quero falar com vocês, que é muito importante para a nossa categoria, a gente como representante, nós temos que ter uma ação imediata quando qualquer médico ou médica, ele sofre algum tipo de violência, é uma forma de a gente se aproximar da categoria, não dá para assistir de longe. Se o médico disser que lá no hospital X ou no posto, ele tiver, ele foi assaltado, o ideal é que a gente chegue imediatamente, é uma das coisas que a gente procura muito fazer aqui. Algumas vezes já teve vezes que o pessoal não deixou que eu fosse, porque teve um assassinato, teve um posto, por exemplo, aqui que teve troca de tiros, 3 morreram e vários ficaram feridos. Eu achava que tinha que ir lá para falar com o pessoal. Só não, assim já é demais, não vai não, porque tá lá perigoso e tal. Então, assim, mas é uma forma da categoria se sentir prestigiada. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nas solicitações que a gente tem de aumentar a segurança nos postos, em vez de só ficar participando de reuniões, nós começamos efetivamente a dar proposta de como o governo poderia, pelo menos, fazer isso. Por exemplo, a Guarda Municipal, ela poderia ser destacada, parte dela, para essas unidades de saúde, principalmente que, eventualmente, está sendo feito concursos para os municípios, da Guarda Municipal, né? Então, por mais que o efetivo não possa ser retirado porque ele já está todo já ordenado e faltando ainda profissional, mas nas novas, pelo menos a gente solicita 20%. Outra coisa é o seguinte, já que existem OS que estão no gerenciamento de muitas unidades de saúde, eu não sei a realidade dos outros municípios, dos estados, mas aqui em Fortaleza, aqui no Ceará, as OS também gerenciam algumas unidades de saúde. Então, que dentro do quadro dela, contratar seguranças, né, dentro de outros profissionais. É uma proposta que, nesse caso, ele só precisa que seja feito um aditivo, de uma forma efetiva. A questão da segurança armada, ele é um longo debate. Eu defendo a segurança armada, mas que nós não podemos colocar esse cara como alvo no posto. A gente tem que ter esse cuidado quando a gente for discutir isso, porque se você colocar um cara simplesmente com arma no posto, ele só vai ser um fornecedor de armas realmente para a criminalidade. Tem que ter uma estrutura adequada para que ele fique lá. É como, por exemplo, nos bancos, né? O cara chegar e tem uma parte que eles ficam na guarita, a prova de bala, existe um estudo por trás disso e nós temos que participar dessa proposta. Nós já demos várias ideias de, por exemplo, a ponto de, em vez de está muito capilarizado os postos de saúde. Por exemplo, aqui na capital de Fortaleza, que é uma cidade de 3 milhões de habitantes, nós temos aproximadamente 130 postos de saúde na capital. Só que elas estão soltas junto com, por exemplo, as escolas. O ideal seria que, por exemplo, em médio e longo prazo, elas pudessem ficar juntas, que aí aí ficaria você ter segurança nessas unidades, por exemplo. Então, nós precisamos, nesse debate de segurança, nós precisamos solicitar. No começo, inclusive, nós fomos, até de certa forma, atacados, porque os municípios, eles eximem da culpa, né? Então, a segurança não é nossa responsabilidade, é do Estado. Só que de tanto insistir
E tanto que outros profissionais de saúde das outras categorias começaram a ser também vitimizados, né? Aí foi quando eles começaram a trabalhar conosco. Então, a gente está num processo crescente de solicitação de segurança, de entendimento que isso é necessário. Agora, é um trabalho de longo prazo, ele é complexo. Aí, nesse caso, envolve questão política, envolve a própria população sentir isso, para eles entenderem que eles estão sendo prejudicados, como aconteceu na última na última visita que eu fiz a um hospital aqui, da periferia aqui de Fortaleza. Fortaleza é uma cidade que tem mais hospitais municipais do país. É o município, né, a cidade que tem mais hospitais municipais. Nós temos em torno de 10 hospitais municipais. E aí uma dessas chegou lá, eu fui falar com os médicos, aí falou: Admar, tenta ver essa questão daqui, não diz meu nome, mas, seguinte, ele é um ginecologista que faz ultrassom nesse hospital. E as mulheres estavam chegando para fazer ultrassom, e ele perguntava: você está fazendo pré-natal aonde, tal? Quantas vezes você já fez? Não, nós não fazemos, nós não podemos fazer pré-natal, porque no nosso posto de saúde é de uma facção, e eu moro em de outra facção, e eu não posso fazer lá. Então, toda uma geração de mulheres de uma importante área aqui da populosa, pelo menos 500 mil habitantes de Fortaleza, as mulheres não estão fazendo pré-natal por causa dessa questão da violência. Então, isso aí seja um debate para que isso seja resolvido e garantir segurança nesses locais. É nessa estratégia que a gente pode chegar a conseguir garantir segurança. É o envolvimento de todos esses fatores, mas o mais importante, pessoal, nós não podemos, assim, essa questão do armado, do efetivo, que, como eu falei para vocês, eu concordo, a gente não pode simplesmente colocar o cara lá. Se for, tem que colocar com uma certa inteligência, estratégia, para que ele não seja alvo, certo? Thaís, pode complementar? O doutor Admar, ele, inclusive, é um grande... Eu acho que eu brinco que se todos os defensores de sindicatos forem aguerridos como o doutor Admar, as coisas seriam bem melhores. O doutor Admar é full-time, ele não é presidente e uma carga horária, não, ele é full-time. Sempre que acontece qualquer situação, e eu acho isso particularmente, a gente já recebeu muitos feedbacks dos médicos, porque sempre que acontece algo, pode ser de madrugada, o doutor Admar tem ciência, ele vai na unidade prestar toda a assistência ao médico, no dia seguinte ele já entra em contato com a gente para a gente dar todo esse suporte, e os médicos sentem muito essa diferença, porque assim, o poder público, querendo ou não, quando eles têm ciência que o sindicato esteve e que o sindicato vai dar a publicidade, eles já ficam com receio, né? Porque a gente sabe como é que funciona políticos. E é nesse aspecto, a gente tem um trabalho administrativo, né, junto ao Ministério Público, junto à Secretaria de Saúde, tentando conscientizar eles, inclusive em contato com os demais sindicatos das outras categorias, de que o médico não é só o médico que está refém, é a população que está refém, são todos os profissionais de saúde que integram aquela unidade, e que isso precisa avançar para uma resolução, porque não adianta dizer que não é competência, é competência do Estado ou a segurança. Mas, assim, as unidades de saúde do município, os postos de saúde, que a atenção primária toda aqui, como o doutor Edmar falou, ela tem uma capilaridade muito grande, e ela, normalmente, os postos de saúde, em sua grande maioria, ficam em uma localidade mais afastada, que oferece um risco maior. Os médicos até ficam receosos de trabalhar. E aí, assim, de algumas formas, eles tentam mitigar isso, só que a gente ainda não acha que é o ideal, né? Porque o que é que eles fazem? Eles dão gratificações extras, tem gratificação de local distante, tem gratificação de risco de diária. Só que, assim, é uma gratificação de R$2.000, R$3.000 que vai resguardar a vida do médico? Não é. Mas a gente tem um trabalho muito forte com o Ministério Público, né? É um trabalho que a gente vem já de anos tentando em conversas, inclusive nas nossas reuniões nós temos não só a prefeitura, nós temos a polícia, a gente chama o efetivo para ver se a gente consegue criar
novas soluções para trazer mais segurança para o médico nessas unidades. Então, assim, eu acho também que há um trabalho... Porque, assim, gente, tudo que a gente fala aqui, eu acho que a gente, nos nossos sindicatos e FENAM, estamos tentando resolver a situação. Mas existe, como foi mencionado aqui, um trabalho que precisa ser feito lá em cima, num Congresso, porque é de lá que vem a legislação que vai obrigar os municípios a terem essas situações. Vamos supor, eu preciso que tenha guarda municipal efetiva, eu preciso... A gente já teve casos de mortes, nesse dia, inclusive, no dia, poucas horas depois, eu fui com o doutor Edmar no posto, tinha o sangue dentro da unidade, os profissionais apavorados, sem querer vir no dia seguinte, e o sindicato toma essa propriedade de dizer assim, vão para casa, vocês que estavam aqui vão para casa. A gente toma isso para a gente e diz assim, o profissional não vai voltar a trabalhar até que tenha, pelo mesmo que momentânea, uma segurança que dê para ele qualquer estabilidade de voltar à unidade de trabalho. Então, assim, a gente bate no peito e diz, não vai, e o sindicato garante qualquer eventual problema. E aí a gente faz tratativas junto à Secretaria de Saúde, junto à própria diretoria, no caso, quando é hospital, no caso de UPA ou de posto de saúde, a gente faz as tratativas de abono, de ponto e etc. Porque a gente acha inadmissível isso, né? Inadmissível que um problema que não seja causado por ninguém que esteja lá, as pessoas se sintam prejudicadas. Então, eu acho que isso também, tudo aqui que a gente está conversando, eu acho que entra muito num viés de trabalho conjunto, certo? Eu queria só fazer uma observação, doutor Edmar, que de tudo que o doutor falou sobre o sindicato de Caxias do Sul, né? Eu estou pensando seriamente em morar lá, porque o judiciário de lá é diferenciado, viu? Se o judiciário daqui desse todo esse apoio que o judiciário de lá dá, a gente estaria muito bem. Concordo com você, Thaís, sendo que é um clone que a gente precisa, né? E só para complementar, pessoal, só essa questão da violência parlamentar é bem simples. A gente só tem que atacar o que é o objeto deles. Como eles precisam de likes, né, eles querem um holofote para a campanha deles, porque, infelizmente, existe uma cultura do nosso povo contra a elite, dita elite, que aí a gente entra no nosso meio, né, nós somos elite, né, aquela questão da meio socialista, né, aquela coisa de os ricos e tal. Então, ele se aproveita desse entendimento, inclusive os prefeitos, né, também fazem muito isso. A gente ridiculariza, nosso trabalho é ridicularizar, demonstrar que ele está sendo mentiroso, tá? Inclusive, em postagem mesmo, a gente acaba isso. Está há muito tempo, a gente não está tendo isso. Eventualmente, quando aparece um que vai fazer isso, eles imediatamente entram em contato com a gente entra logo em cena e eles são logo assim, eles são calados, inclusive a própria população, outros colegas são calados, e a gente nesse ponto aqui a gente consegue trabalhar bem esse aspecto. A gente tem que ridicularizar, a gente tem que mostrar que isso por mais que ele possa fazer isso, mas da forma que ele faz é errado, né? Ele só está chamando holofote e isso com a forma que se volte contra ele. Eu acho que a grande estratégia é essa, que político é complicado. Minha parte, eu finalizei aqui. Então, vamos agora a palavra para o doutor Haroldo Menezes, né? E depois o doutor Matheus Bisset, da Bahia, que são os advogados que vão colocar a parte jurídica como ideias, proposições. Haroldo, por favor. Seu microfone, Haroldo. Estamos no recreio, é? O que foi? É o coffee break agora? Não. Eu estava... Só um minutinho. Só a mesa que eu estava com dúvida se estava na 1 ou na 2. Estava na mesa 2 de segurança, não é isso? 2 de segurança, é sua fala agora. Depois o doutor Matheus Bisset, da Bahia. Essa questão da segurança das unidades precisa desse trabalho do jurídico local,
tanto na questão a gente chegou a fazer algumas situações lá, junto à polícia, questão da segurança lá, mas também precisa da necessidade de judicializar todas essas medidas que acontecerem. E uma das coisas que a gente pode fazer junto à FENAM é fazer um cadastro. Está funcionando muito na questão de entidades, a OAB mesmo, quando tem algum ataque que afetam a atividade médica ou a atividade do advogado, eles têm um cadastro nacional que regulamenta todas as pessoas que atacaram a advocacia. Isso pode ser feito também pela FENAM, um cadastro nacional para todo médico que sofreu algum ataque ou a atividade médica sofreu algum ataque, ter esse cadastramento, essa lista, vamos dizer assim, negativa, seja das pessoas, como também das empresas. Por quê? Isso vai auxiliar a Federação Nacional dos Médicos a identificar as empresas que atuam de forma... Porque as empresas hoje elas estão na Bahia, com sede, mas elas atuam no Rio Grande do Norte, atuam em Pernambuco, às vezes ela está em São Paulo. Então, hoje, a luta da FENAM é a nível nacional. Então, é importante que a gente concentre informações. A informação, ela se torna um poder. Então, eu acho que essa parte da segurança dos médicos é tão importante, essa atuação jurídica e junto às autoridades, mas é importante também a gente estabelecer esse controle de informações, esse cadastro nacional, para que a gente consiga que todos os sindicatos ligados à FENAM saibam o que está acontecendo e possam consultar, e aí, com isso, a gente conseguir identificar onde essas empresas estão, onde essas pessoas estão, para que a gente monte estratégias contra essas empresas em todos os estados. Eu acho interessante também a gente só dar uma incluída nesse tema, viu, Rita? O assédio que o médico sofre da direção também, que é uma violência psicológica, né? Nós temos sido chamados, eu até diria, talvez, Haroldo, mais para assédio da direção, não é? Do que propriamente violência da população. Então, algumas vezes nós encaminhamos ofício solicitando as informações da direção, se aconteceu tal fato, e algumas vezes temos feito desagravos nos locais de trabalho. Normalmente, quando o sindicato intervém, e aí eu acho importante a gente ter conhecimento, a direção recua, não é? Dificilmente eles levam até. Tomamos conhecimento de que há um assédio da direção sobre o profissional tal, gostaríamos que cessasse imediatamente ou nos fornecesse explicações sobre os fatos. Então, via de regra, eles recuam. Então, só incluindo nesse tema, que é importante os sindicatos realmente atuarem junto aos médicos, porque muitas vezes a direção persegue os profissionais mesmo, persegue, há muitas perseguições. E a gente tem ido muitas vezes às unidades para prestar solidariedade, para investigar e também para fazer atos de desagravo em relação a assédio. Realmente, Geraldo, a gente recebe muitas queixas mesmo, inclusive até unidades de saúde, que, a depender da gerência, né, que nem sempre os serviços médicos são coordenados por médicos, infelizmente. Então, a realidade ainda se torna pior nessas situações, né, de perseguições médicas, até por conta de não querer atender pacientes em excesso, como às vezes eles estipulam, o médico é perseguido. Num espaço de 4 horas, às vezes, pretendem que o médico atenda muito mais que 16 pacientes, 20, 25, às vezes até mais. Então, situações absurdas. E os médicos estão sendo submetidos a essas situações, infelizmente. O doutor Matheus observa agora falar um pouco sobre o que poderia ser feito judicialmente e um pouco do cenário da violência aqui na Bahia. Doutor Matheus, por favor. Obrigado, doutora, pela franquia da palavra. Bom dia a todos. Eu estava aqui ouvindo atentamente e eu percebi, assim, o problema é igual aqui na Bahia. Vi o doutor Geraldo aqui mencionar, doutora Edmar, doutora Thaís,
E a gente também enfrenta essas mesmas situações, né? Essa precariedade na segurança para os médicos, essa falta de escuta também do médico. E aí, doutor Geraldo, eu concordo muito com o que o senhor falou, que às vezes o médico sozinho ele não é ouvido muito, né? E quando se tem aqui o próprio entidade representando ele, a força de todo o sindicato, e aí começam a levar mais em consideração, começam a rever alguns posicionamentos. E aqui a gente tem, penso, né, que a gente tem enfrentado alguns problemas aqui, que a gente precisa encontrar algumas soluções práticas a isso. E as soluções não só da parte técnica jurídica, mas o apoio, como o doutor Edmar mencionou, o doutor Thaís também, o apoio junto, né, com outras formas de você abordar e, entre aspas, incomodar também a questão dos gestores públicos para provocar essa mudança. Então, a gente tem feito aqui alguns trabalhos de posicionamento que nós entendemos que é necessário, posicionamentos em redes sociais, em mídias, para trazer o problema ao conhecimento das pessoas, mostrar, provocar também outros médicos para que se juntem a esta luta e, de alguma forma, trazer o problema enfrentado médico diariamente para toda a população, para que, de fato, a gente consiga até trazer a força da população para que haja uma repercussão maior e um combate a essa falta de estrutura que a gente encontra muito aqui. Então, tivemos até um caso recente de uma médica que sofreu uma tentativa de violência sexual, a doutora Rita aqui, né, que preside o sindicato aqui na Bahia, atuando de forma exemplar, né, no acolhimento à médica, num contato, no acesso, mas também uma forma de cobrar maior segurança aqui do poder público. E aqui eu penso que a gente tem que fazer duas abordagens, né? Uma sugestão aqui para a gente trazer e refletir juntos. A gente não só fazer essas provocações para os gestores, não só dos entes públicos, mas também das unidades privadas, para um maior acompanhamento da rotina diária. E, em algum grau, começarmos a adotar providências judiciais, mesmo que inicialmente de forma administrativa, com envio de notificações extrajudiciais, com notas, né, a serem divulgadas amplamente nos meios de comunicação, para que de fato haja essa provocação, porque se também a gente não provocar ou juridicamente, seja ela de forma extrajudicial ou até mesmo judicializando, acaba que vira rotina, vira algo normal e não se tornam, não mexe naquele problema, por exemplo, que o doutor Edmar comentou aqui, no calo dessas pessoas, né, podemos dizer assim. Então, eu penso que a gente precisa, identificando isso, adotar, por exemplo, né, padrões de comportamentos a serem seguidos aos médicos em situações como essa, né, provocações de registros de ocorrências, de comunicações ao sindicato, né, uniformizar uma sugestão também, a atuação e o apoio de todos os sindicatos de todo o Brasil em situações como essa, para que a gente possa trazer uma magnitude muito maior e cobrar providências. Então, penso que pode ser feito notificações extrajudiciais cobrando uma resolução, né, e atuação até mesmo de forma preventiva. O trabalho do jurídico nós enxergamos também como muito importante, não só para quando o problema já existe, mas até para prevenir que o problema existe. A gente sabe que muitos hospitais têm problemas estruturais absurdos, né, problema de segurança, não tem segurança, tem locais mesmo em municípios aqui na Bahia que malmente você tem uma equipe de policial na cidade, né, não tem guarda municipal, por exemplo, para dar um apoio, falta realmente essa estrutura, e é importante que isso se identifique de imediato e a gente notifique para que busquem providências, que busquem a maior segurança, antes mesmo do problema acontecer. Então, a gente adentrar, por exemplo, em unidades que a gente percebe que não tem segurança, minimamente ali para o médico trabalhar, que seja provocada a unidade, que seja provocado o gestor público, e que haja, mostrar efetivamente que o médico só pode trabalhar se tiver minimamente com segurança. E essa provocação, seja ela por notificações, por notas, ou até mesmo judicializando, vai incomodar e vai fazer com que eles se movimentem, ainda que contratem uma equipe de segurança de forma privada para colocar ali, para, de fato, o médico poder trabalhar. E a gente sabe que a medicina, né, a função dos médicos é de extrema importância, e a gente tem também, com base nessa importância, lógico, da profissão, utilizar ao nosso favor, e que a gente só vai poder trabalhar, só vai poder ter uma segurança, se a gente tiver uma segurança adequada para isso.
E essa provocação, seja em grupo, como o doutor Geraldo mencionou aqui, eu penso que ganha muito mais força, de uma forma também que a gente pode refletir, de trazer o apoio de todos os sindicatos, de todo o Brasil, de que é um problema enfrentado por todo mundo, e só assim a gente consegue movimentar, não só através da judicialização, mas também utilizando dos meios de comunicação, que hoje é o que a gente estava conversando em alguns momentos, nas reuniões com a doutora Rita. O meio de comunicação hoje, essa modernidade que nos colocam aqui, até mesmo na atuação, na rotina, etc., precisamos utilizar delas a nosso favor também, provocando através dos meios de comunicação, até a população, para ter ciência, para que, de fato, quando medidas extremas serem adotadas, todos já terem conhecimento e a movimentação ser muito mais forte. Então, são contribuições, logicamente, que a gente tem mais tempo para falar, um assunto muito grande, mas eu penso que a gente pode refletir sobre essas considerações para reforçar e trazer ainda mais a força do grupo, né, do conjunto, para que isso não vire rotina e a gente consiga combater essas precariedades que, infelizmente, acontecem muito, principalmente aqui na Bahia. Eu queria trazer aqui um quarto instrumento, praticamente. Vimos aqui por todas as falas que a presença do sindicato local importante, que a presença junto aos gestores e a publicidade e o apoio é importante. Vimos também a questão do PL, que o doutor Felipe citou, do doutor Irã Gonçalves, né, para que o agravo aos, digamos assim, infratores, né, responsáveis por essas agressões seja aumentado. A gente tem que trabalhar para que esse PL avance e a penalidade para eles aumente mais, é um fator de segurança. E tem um outro fator agora que é extremamente importante, que os médicos precisam saber que também existe. Cada conselho regional, e o CFM normatiza isso, que existe um instrumento chamado interdição ética de unidades. Então, assim, quando uma unidade estiver extremamente precária, é preciso que o médico comunique isso ao sindicato de imediato, para que preventivamente, como disse o doutor Matheus, a gente possa solicitar a vistoria do CREMEB, para que consiga visualizar a impossibilidade de um trabalho médico executado naquele local e possa tramitar um processo de interdição ética, que é um processo um pouco demorado, mas que ele pode acontecer, e uma interdição passageira, até que medidas de segurança e de adequação sejam realizadas, para que volte a acontecer. Então, isso é importante porque, como a Edmar falou, às vezes, quando a gente diz assim, não venha a essa unidade amanhã, a gente às vezes tem um curto período, né? E aí há uma pressão dos gestores sobre os médicos, e às vezes a limitação do sindicato pode acontecer. Eu sei que a gente tem uma força maior, mas às vezes o município, o estado entra também com uma situação de liminares feitas com juízes de plantão, que às vezes vêm de formas bem descabidas para frear algum tipo de movimento. Então, é importante saber que existe esse instrumento de interdição ética dos conselhos regionais para unidades extremamente inseguras e não conformidade estrutural ou de segurança. Então, a gente também precisa usar esse instrumento, solicitar, pelo menos, às vezes, até o início de uma tramitação de um instrumento desse, já coíbe, já pode fazer reverter a situação. Então, a intencionalidade é trazer propostas, né? Eu acho que esse é mais um grupo de trabalho que pode ser feito com opinião do jurídico e de todo o sindicato da FENAM, né? Principalmente esses que estão aqui agora nessa discussão, para a gente encontrar medidas efetivas que possam proteger melhor o médico e a medicina, para que não haja desassistência, que é o caminho é o cenário que se, digamos, apresenta agora diante de toda essa situação. E aqui na Bahia, a violência é uma das maiores no país, eu acho, não é, Matheus? Então, diante disso, a gente terá um risco maior, porque a violência está maior aqui na Bahia. A gente vai ter um risco maior para os profissionais de saúde, né, incluindo os médicos, e a desassistência poderá acontecer de uma forma mais ampla. Então, a gente precisa realmente desse trabalho conjunto para a gente ver que medidas podemos tomar em todas as formas, judiciais, éticas, segurança pública. E Edmar falou uma coisa muito importante, às vezes o segurança armado ali é um fornecedor de armas, então a gente tem que também ver
com os gestores já essa proteção, essa condição de segurança nas unidades que precisa ser normatizada. Então, Geraldo, quer mais alguma coisa? A gente pode partir para a mesa 3. Doutora Rita, antes da senhora terminar, eu gostaria de lembrar que tivemos uma situação aqui numa UPA, onde, por conta da possibilidade de, se houvesse restrição dos médicos serem agredidos, o próprio município antecipou-se e fez um pagamento. Havia um atraso da empresa gestora, que foi a UPA de São Martim. A região ali é uma região infestada de facções criminosas, que é uma região bem central na cidade. E os médicos queriam paralisar por conta de atrasos salariais, mas o município conseguimos, na época, o município pagou a todos e eles evitaram. Porque a situação foi, se eles paralisam, tem aquela situação, minha mãe não foi atendida, doutor, agora você vai sofrer as consequências. Estou lembrando isso, que nós já tivemos essa atuação de impedir. Mas a Bahia é muito ampla, então a gente às vezes não tem pernas e mãos para todos os 400 tantos municípios da Bahia que enfrentam praticamente os mesmos problemas. E hoje nos chegam aqui de maneira virtual solicitação de vários municípios com problemas parecidos, e principalmente essa de não pagamento, problemas com os contratos abusivos, e são muitas situações. O nosso jurídico teria que ser mais ampliado ainda do que já é para enfrentar tudo isso. Mas então, doutor Geraldo, já podemos ir para a mesa 3? Sim, Rita, vamos lá. Vamos. Então, mesa 3, doutor Felipe. Ação do CIMES sobre pagamentos em atraso, que é a PL 570. Doutor Felipe Vasconcelos vai falar. Mas antes, eu gostaria que o doutor Calabrigo falasse sobre a medida liminar, que tão ansiosamente ele queria falar na mesa 1. Doutor Calabrigo, aqui nós temos a situação das terceirizações, quarteirizações, garantias jurídicas, e o que a gente pôde fazer na Bahia, e conseguimos essa liminar maravilhosa, que assim, pegaram os médicos que sequer sabiam de que maneira eles estavam na empresa quarteirizada, né? E de repente conseguimos entrando numa ação do TRT5, não é isso? Que era de outros sindicatos com CLT, conseguimos que os médicos, eu e o doutor Calabrigo estávamos na mesa, que os médicos fossem considerados, digamos assim, parte integrante do município, que teria direito ao pagamento de 3 meses em atraso que a empresa teria deixado lá. Quando conseguimos, inclusive, que o próprio sindicato recebesse o valor de mais ou menos 60% do que era devido aos médicos, PJ, na hora de repassar esse dinheiro, fomos surpreendidos, né, doutor Calabrigo, com a notícia de que o dinheiro não seria repassado, seria deixado de lado, porque essa ação estava quarteirizada, estava envolvida em fraude trabalhista, e, em consequência, os médicos também, porque descobriram que os médicos eram sócios dessa empresa, e os médicos sequer sabiam que tinham assinado esses documentos de sociedade por conta de participação. Então, o Calabrigo vai explicar direitinho como isso aconteceu. Não foi sociedade quanto participação, não. Ela foi uma sociedade onde o dono da empresa tinha 95,4% das cotas, e essa sociedade era os 4,34% era dividida entre os demais sócios, cujos sócios eram médicos. Um detalhe, ela estava sendo gerida pelas regras da sociedade anônima. Sociedade anônima, então, essa, né? Foi. Então, naturalmente, isso foi uma espécie de socialização dos médicos, onde nós, quando entramos, o juiz reconheceu que era uma fraude explícita, já determinou que fosse extinta essa empresa. Eles alegaram que não receberam a notificação e, numa resposta, não compareceram à audiência primária,
mas o juiz já mandou extinguir, eles alegaram que não foram citados. Só que o contrato deles com o município, aliás, através eles já foram quarteirizados. Eles dão um endereço, ou seja, eles dão um documento que consta o endereço. E esse endereço foi o que foi utilizado. Eles alegaram que devia ser citado pelo CNPJ deles. Foi até ontem, anteontem, eu apresentei de fato. Não se poderia levar em conta, tendo em conta um documento oficial assinado com o município público, que o endereço da empresa é esse. E o que acontece? De qualquer maneira, a Polícia Federal já foi noticiada. O Ministério Público, peraí que tem outros microfones abertos aí. Só uma coisa, pessoal, tem um microfone ligado que está atrapalhando o doutor Jorge. Então, é porque faz um barulhozinho. Então, o que acontece? A Polícia Federal foi noticiada, o Ministério Público Federal também. Ela está sendo considerada já uma empresa, vamos esperar a decisão do juiz logo assim que terminar o recesso. Se ele, de fato, ele já extinguir, como ele determinou a extinção, e pagamento integral desses médicos na condição de pessoas físicas. Isso é uma situação especial. Quanto agora, para também referendar, ajudar o doutor Menezes, doutor Haroldo, participei de algumas reuniões, doutores, inclusive onde os médicos iriam ser colocados em uma sociedade em conta de participação. Obviamente, sociedade de conta de participação, SPS, Sociedade de Propósito Específico. Sociedade de propósito específico, ela tem um objeto a cumprir. Ela não pode ser perpétua. Eu vou construir um prédio, você faz um SPE. Você vai construir uma ponte, você faz um SPE. Cada um constrói a viga, outro põe o cimento, vai ser assim. Então, conseguimos bloquear que os médicos não entrassem. E uma terceira, que foi essa pior, tinham 1.200 sócios. Como é que você divide a cota para cada um para dividir para 100%? Então, seriam 0,001% dos 100% da cota. Detalhe, como é que eles estavam convencendo os médicos que a dona Sonilde não seja estar presente? Mas o convencimento, arguído por um médico, eu entrei ali apenas porque eles me convidaram, não, doutor, não vai ter problema para o senhor, não. Se tiver alguma ação contra o senhor só vai pagar pelo valor da sua cota. Se o senhor tem 0,01%, é apenas isso que lhe é devido. Aí foi com a Apareci. A Apareci era um advogado, um médico de São Paulo, gerindo essa empresa, um médico. Ele disse, o senhor pode nos explicar qual, no Código Tributário Nacional, inclusive, quando você tem uma situação onde a pessoa só vai ser responsável por 0,01% dos prejuízos da empresa, ele vai ser total. O primeiro que pegar, paga, porque ele é sócio, o senhor está colocando como sócio. Resultado, eles não souberam explicar e os médicos não constituíram, não caíram nessa artimanha. E nós tivemos uma outra aqui, essa daqui se extinguiu, mas o Ministério Público do Trabalho continuou. Falando em cooperativa, Nacional Comp. Ela tinha médicos. Ela atuava de atracação de navio a parto de onça. Ou seja, fazia tudo, inclusive medicina. Tinha médicos sócios em Manacapuru, em Manaus. Tinha médicos sócios no Rio Grande do Sul, e era daqui de Ilhéus, Rio Grande do Sul da Bahia. Tinha médicos sócios em Goiás, Tocantins, ou seja, uma centena de médicos para atuar. Desapareceu, os médicos ficaram sem receber, e o Ministério Público deu sequência, porque isso é o que nós chamamos de Copergato, que aqui já houve uma atuação anterior do Ministério Público do Trabalho para acabar com esses corpegatos, essas cooperativas falsas, mas elas nem existem. Nós temos uma que trabalhou para o município de Feira, nós conseguimos ganhar para uma médica, ela foi considerada, reconhecida como
empregada, mas os outros médicos não quiseram entrar com ação. Nós temos uma outra também que nós estamos prestando. Não aparece geralmente médico, não se tem a ata de constituição. Ela, de repente, aparece, sai colocando todo mundo como cooperado. Não tem nada. Então, se houver, de fato, a constituição de cooperativas, como existe algumas, os anestesistas, por exemplo, já existe há mais de 40 anos aqui, que é a Copanest funciona direitinho, mas é uma cooperativa de anestesista específica. Mas essas cooperativas, elas montam médicos e não médicos. E elas se apresentam para prestar serviços ao município, se apresentam para prestar serviço ao Estado. E o que acontece? No fim das contas, o calote é dado. Nós temos agora traduzindo a nossa dificuldade. A nossa dificuldade é que nós vamos buscar emprestado lá no Rio Grande do Sul, porque os juízes olham quando a gente leva uma ação dessa com muita dificuldade. Eles entendem que não podem julgar, porque os médicos são aquela hipersuficiente, sabem dizer que são pessoas que eles sabem reconhecer que eles são pessoas jurídicas, que eles não poderiam estar atuando, e nós temos, às vezes, tido dificuldades mesmo. Nós estamos buscando, quando nós encontramos uma que nós encontramos agora, que nós conseguimos pegar 5 empresas que deviam aos médicos, e a procuradora conseguiu negociar todas. Uma delas, uma única, assinou o termo responsável de compromisso para pagar 1.190.000 aos médicos. Seria em Feira de Santana. Pagou a primeira parcela, não pagou a segunda. Não esperei 2 minutos, já entrei com a execução de título extrajudicial. E ontem eu comuniquei à procuradora, não vamos ter mais, abrir nenhum motivo para que a gente não faça a execução dessas empresas, porque essas empresas são malandras. Elas somem. Nós tivemos aqui institutos, que se dizia Instituição Social, Instituto IJA, saiu devendo a todo mundo. Nós botamos responsabilidade para o Estado. O Estado agora está discutindo para pagar. Nós tivemos um pró-saúde que botaram, sabe quem, para dirigir? Padres e religiosos de São Paulo. Fecharam com um rombo de nada mais, nada menos, o senhor está falando 400 milhões, doutor Geraldo, com um rombo de 6 bi. Elas devem no Brasil todo 6 bilhões de reais. Não vai se encontrar, porque são religiosas e não possuem nada, uma parada pró-saúde. E aí quem pegou o calote foram os médicos. Nós estamos procurando agir em todas as situações aqui. Quando nós conseguimos judicializar, temos tido vitórias, e aí vai uma situação que nós temos que chamar os senhores. Nós estamos tendo aqui um litígio com a Associação dos Hospitais. A Associação dos Hospitais estão querendo cobrar anuidades dos médicos que são pessoas jurídicas, que usam pessoas jurídicas apenas para receber as suas remunerações. E eles entenderam que eles devem pagar. E entraram com uma série de ações de cobrança contra os médicos, cobrando variação de R$ 1.000 a R$ 3.000. Como nós ganhamos todas as ações, foram mais de 30, e não deixamos que foram cobradas, eles pararam. Mas eles estão querendo voltar a cobrar. E ainda não chegamos a fechar nenhuma convenção coletiva esse ano, exatamente porque eles estão querendo incluir essa cláusula de cobrança. E a convenção coletiva não foi fechada. E eu só fecharemos, a doutora Rita sabe disso, se eles tirarem esse tipo de cobrança de pessoas jurídicas. Eles querem fazer caixa, mas não cobram dos verdadeiros hospitais. Vou buscar também, só para finalizar minha fala, saber quais são os médicos
que não recebe de plano de saúde. Que aqui na Bahia, nós estamos com uma situação séria, em Salvador principalmente, em alguns municípios do interior. Só 2 empresas que não são plano de saúde, são seguradoras de saúde, que estão gerindo os hospitais. Eles compraram uma série de unidades hospitalares, e grandes hospitais, não são poucos, não são grandes hospitais, e estão colocando os médicos praticamente na mão deles. E eu acho que deve ser essa mesmo, a seguradora de saúde, que não deve estar falando empresa de plano de autogestão, nem de medicina de grupo. São empresas, e aí nós vamos ver como é que nós fazemos, doutora Rita, porque as unidades ela assumiu, o que é que nós vamos ver, como é que estão devendo. Mais uma vez, e quem sabe, junto com esse grupo de trabalho, ver se conseguimos sugestão. Agora, Calabrito, eu queria só que você esclarecesse uma situação. Essa liminar que você ganhou, né, que seu escritório ganhou... Para acabar com essa empresa. Tirando os médicos dessa sociedade, eles agora estão liberados, e o dinheiro que a gente conseguiu, que atrasado, que eles fossem receber, está parado. Está parado, nós não pedimos ainda que nos fosse dado, porque existe essa argumentação dessa empresa, de que ela não foi devidamente citada, era para ser no dia 17, essa decisão final dos juízes, eles atravessaram depois da audiência, e 17 foi quinta-feira, hoje nós estamos 19, e 19 estamos 20, foi quinta-feira, foi 17, quando foi a reunião que nós tivemos, era para entregar até quinta, exatamente, era para entregar até quinta-feira, dia 18, não entregou, nós apresentamos essa manifestação sobre uma manifestação sobre isso, de que eles realmente foram citados no endereço onde é o contrato existente, não na CNPJ, porque, por exemplo, meu escritório CNPJ eu não mudei ainda o endereço, só vou mudar agora em junho, em janeiro, quando nós fizemos a declaração anual de que nós somos uma sociedade simples. E eles não mudaram porque não quiseram. Se tu conta lá esse contrato com a prefeitura, o endereço é nesse endereço que está ser citado. Eles arguíram que não foram citados no endereço que eles dizem. E onde é que eles escolhem o fórum para dirimir? Uma cidadezinha que eu nunca ouvi falar, Catalão, Goiás, essa cidade minúscula. E nós estamos agora esperando o recesso judiciário para que o juiz decida pagar esse dinheiro que foi retido dos médicos, esses 1 milhão e pouco. No momento é o que eu tenho a falar, mas posso, qualquer outra situação, responder. E a doutora Sonilde vai ter que explicar muito isso aos médicos, porque eles têm uma dificuldade muito grande, eles recebem o dinheiro, aí vai uma coisa que nós explicamos a ele não compreende, e passam a utilizar o dinheiro que ele recebe da empresa como na conta deles, como se fosse usar, ou seja, eles têm um risco ainda de pagar a transferência de pessoa física, ou seja, se ele recebeu por pessoa jurídica e a pessoa física que está usando, ele tem que pagar 27% de imposto de renda, recolher 20% se o doutor estiver errado na Sonilde me corrija, de Previdência Social e ISS também, como autônomo. E o que é que acontece? O valor não é só 90%, não, vai ser bem mais se eles forem pega. Por isso que talvez seja 1 milhão que esteja cobrando do médico aí, viu, doutor? Eles vão pegando, usou o dinheiro, como pessoa física, teria que recolher 27% de imposto de renda, teria que recolher 20% da Previdência Social, fora outros valores, que é o 20% para pagar sobre o valor que ele retirou. Ele não declara nada e vai usando esse dinheiro. Ou seja, e teve empresas que já fizeram isso com os médicos, né? Eles pegaram os médicos, agora nós estamos esperando
que é a procuradora de feira, que vai ter uma nova reunião, eles fizeram assim: vocês entram na empresa, não vão pagar imposto nenhum, nada. Vocês vão receber o dinheiro no fim do mês e no fim do ano vocês declaram como distribuição de lucro. Ou seja, porque o que é que você, como é que você fala? Não, porque a sociedade não teve explicações. Ele recebe 10 mil por mês, lisinho, em nome dele, pessoa física, não paga um imposto, e a empresa não sei o que ganhou atrás. Ele, daqui a um ano, está com 120 mil reais na mão, para ter que explicar à Receita Federal como apareceram esses 120 mil reais na conta dele, sem que ele tenha pago um tostão de imposto. É a nossa situação que nós estamos lidando todos os dias aqui. Como eu tenho 5 minutos, não se falo mais, se for permitido. Calabric, nós já ouvimos falar na Bahia de que alguns médicos já receberam, viu, Geraldo, essa notificação de imposto de 27% em vez de 12% o CPJ, por ter reconhecido que era uma vinculação de trabalho. Então, por isso, a alíquota a ser colocada não era aquela da PJ, e sim da pessoa física, 27%. Retroativo a 5 anos, porque 5 anos para trás prescreve. E o montante é um montante exorbitante. O que a gente soube é que alguns médicos não falam sobre isso, talvez envergonhados, aquela situação, o médico não gosta muito de colocar o seu problema pessoal, né? Então, muitos casos não chegam até a gente, mas já está acontecendo. E a gente estava prevenindo muito, no primeiro fórum que a gente fez aqui na Bahia, a gente já estava prevenindo os colegas. Olha, o imposto de renda vem tendo entendimento de que a pessoa jurídica, na verdade, é uma pessoa física, que é uma relação de trabalho, e vai unificar a tributação, a alíquota, né, para 27%. Mas alguns colegas ainda não estavam, digamos assim, entendendo essa situação. Então, a gente tem que realmente ver o que acontece e ajudá-los a provar que é digamos assim, se há uma relação trabalhista, eles também têm que assinar a carteira e receber o que não receberam, porque, na verdade, eles são precarizados e eles não conseguem. E está sobrestada essa situação, né, do que é pessoa jurídica, do que é pessoa física, pelo STF, e nenhuma ação desse tipo, ela vai. Então, se não tem como resolver e definir que tipo de relação não tem por que pagar essa tributação. Então, temos que também resolver dessa forma, né? Essa cobrança talvez não seja correta, né, Cláudio? Talvez tenha que ir por aí. Vocês, advogados, vão sentar juntos e ver esse imbróglio aí. Não é isso, doutor Haroldo? Então, o que está sobrestado pelo STF é o reconhecimento de vínculo só, que o Gilmar Mendes tirou, era para manifestar, não é sobre isso. Mas isso implica, né, Calabric? Isso implica que, se é uma relação de trabalho, teria que ter também os direitos trabalhistas que ele não tem. Se ele vai pagar isso, teria que ter uma mudança também de vinculação. Se não há mudança de vinculação, não tem por que também ele pagar essa tributação. Então, assim... Mas aí é outra coisa. Dona Sonia, eu provoquei, ela pode me responder agora. Na verdade, eu entendo que a Receita Federal ela não está olhando tudo. E dificilmente ela vai olhar o todo, porque ela é números, tá? Então, essa tributação, essa multa que o colega de vocês tomaram, ela tem várias coisas que a Receita Federal... Com certeza, doutor, ele não está olhando nem o ISS, porque não é a área dela. Ela vai cobrar o INSS, que é devido, porque além dos 20%, tem a parte do médico, né, até os 11%, e tem mais, ela vai cobrar o imposto de renda de pessoa física, de fato. Então, é uma situação complicada. Eu acho pode até acontecer de conseguir provar que existe uma relação trabalhista, mas aí vem também a questão de não ter declarado e não ter pago devidos impostos na época. Por ele achar que aquele rendimento era isento, já que ele foi informado desta forma, e a Receita Federal disse não, ela não reconhece essa relação, né? Então, realmente talvez seja devido no âmbito da Receita Federal, mas vai ter que recorrer, vai ter que mostrar uma defesa muito, muito competente, vamos dizer assim, bem fundamentada, para que tenha êxito
nessa situação desse médico, dessa dívida de 1 milhão. Com relação àquele primeiro questionamento que o doutor Scalabrini que me fez, que o médico pode ter 0,1% sobre a cota da empresa e responde. Eu tenho um processo na qual eu estou acompanhando de um cliente meu, que ele já não era mais sócio da empresa atualmente, e ele teve um débito da empresa, e foram na conta pessoal dele, R$600 mil laparam a conta dele, e até hoje ele está resolvendo na justiça, provando que ele não tinha nada a ver na época desse débito. Então, assim, a Receita Federal hoje ela vai buscar quem tem dinheiro na conta, independente de ser sócio majoritário ou quem for, é sócio da empresa, ele vai cobrar esse débito sim, independente das... Eu queria saber só de Harold e de Jorge, viu, Rita? Porque esse médico ele recebeu como pessoa física dividendos dessa relação SCP que a empresa está interpretando como salário. Qual é a saída jurídica que a gente tem se ele usou um instrumento legal que a empresa entregou a ele, né? A empresa deu a ele dizendo que aquilo era dividendo. E a empresa não está, e a Receita não tá aceitando, não é? Ele poderia contracionar a empresa? Há alguma luz aí ou tem que... Ele é PJ? Ele é PJ, Geraldo? Não, pessoa física. Ele foi colocado como PJ pela empresa, como sócio, né? Ele foi colocado como sócio. Que tipo Mas a empresa repassou para ele pessoa física, né? Ele é minoritário? Não, é SCP, é esse esquema aí, 0,01%, esse esquema aí. Sonildes, ajude aí, Sonildes e Calabrini. O que a gente pode sugerir aqui? A sociedade contra participação é fraude, já está escancarada. Sociedade contra participação, ela tem regras. Não é para um indivíduo trabalhar, ele próprio, pessoa física, trabalhar, e ele é uma sociedade de investimento. Tecnicamente, o que esse médico pode fazer, Calabrini? O que esse médico pode fazer? O sindicato vai tentar baixar para 100 mil. Só que eu posso dizer. Porque ele não vai pagar 1 milhão. Baixar para 100 mil. Sonildes, ajude aí, Sonildes. Doutora, como o doutor Jorge acabou de falar, esse tipo de sociedade, existe sociedade de cota participação? Existe, mas não nesse Inter. Não usando médico ou pessoa física para fazer um projeto, para trabalhar por conta própria, para poder prestar o serviço. Existem outras situações que a Receita Federal aceita, que são empresas ligadas para formar um consórcio, para formar alguma coisa desse tipo, mas nesse caso não é. É simplesmente tentar burlar a Receita Federal, dizendo que o médico tem uma cota de participação, porém ele está usando com pessoa física. Ele não é investidor, ele é trabalhador. Ele executa o processo. Ele não está investindo em nada. Então, assim, como o doutor Calabrini falou, vai lutar para baixar para 100. E olhe lá, porque a Receita Federal deve ter aplicado uma multa de 75% no mínimo sobre todos os tributos que ele deve. Então, assim, a Receita Federal está leonina, ela está tirando tudo que ela pode tirar de todas as pessoas de modo geral. Então, assim, fez alguma coisa errada, a multa acontece. Para se discutir isso, está demorando muito. Inclusive, várias outras situações diferentes a essa, a Receita Federal não está perdoando mesmo. Reconhecimento até de filhos serem dependentes, a Receita Federal está implicando agora. Então, imagine uma situação dessa, na qual ele já disse claramente que esse tipo de sociedade é fraude. Haroldo, nós marcamos para segunda ou terça, né? A menina ficou de nos dizer a reunião com esse médico, que eu estou muito preocupado, é um médico jovem, né? 5 anos de formado, e o patrimônio dele vai embora nessa história, né? Coitado, vamos fazer uma força-tarefa aí, junto com o Haroldo, Calabrini, Eduardo, né? E Sonia, se consegue reduzir, Geraldo, para 100, aquelas que colocaram aí. Aqui algumas coisas que eu tenho na minha frente, no meu computador. Eu botei o que é SCP aqui. É uma sociedade não personificada, ela hoje em dia já pode ser personificada, ou seja, ela já pode ter registro na junta comercial, mas ele é de investimento. Olha, é mais ou menos assim, eu quero construir um prédio. Então, tome 100 mil, aqui meu, e quando você vender o apartamento, você me dá mais 100 de lucro. Tem um sócio que gere
que é o sócio ostensivo, e os outros são apenas investidores. No caso aqui, não, ele está participando ativamente, ele está trabalhando. Essa sociedade em conta de participação aí já não é só um nome, ficou um nome só. Na realidade, como eu botei aqui, é um sócio investidor que participa dos resultados. Ele não está participando do resultado, ele está participando ativamente. Então, vai considerar o quê? Salário. Porque quando é encontro de participação, eu vou querer construir um prédio. Então, estou precisando de alguém. Me chamaram para um investimento desse, numa cidade, Praia do Forte. Olha, eu tenho aqui um terreno que eu quero construir umas casas, venha participar. Bom, você dá um dinheiro, e depois que as casas forem construídas, ele abre essa. Aí vendeu cada um, tome aqui o seu lucro, tome aqui o seu dinheiro. Você dá um dinheiro para participar. Não é uma coisa de médico, é uma coisa de investidor. É uma coisa para você trabalhar em grandes empreendimentos. Não é para o médico entrar no hospital, ele dispor da sua força de trabalho e, no fim das contas, dizer que participa de uma sociedade onde ele está querendo um resultado como investidor. Não, ele é pessoa física mesmo. Calabrique, deixa eu perguntar, Geraldo, esse médico tem esse processo. Quem foi que contratou essa empresa? Foi o Estado, foi o município? Quem foi o contratante? É o ente público, né? É o ente público que contrata, né? Tem que ter uma coparticipação violenta e mostrada aí, né, a responsabilidade, porque o médico apenas ele trabalhou, ele entrou com aquele documento que foi ofertado para ele, tem que fazer uma defesa muito em cima disso, e colocar o ente público como descentralizou a decisão, repassou para uma terceirizada, que provavelmente quarteirizou, e chegou à ponta lá do médico. Essa cadeia tem que ser mostrada com muita clareza, esse caminho que levou ao prejuízo do médico. Mas a decisão foi lá do gestor, que quarteirizou, porque se ele tivesse assinado ou por CLT, ou por renda, ou por concurso público, o médico não estaria nessa situação. Acho que a defesa é muito contundente aí. A única coisa que sobra para ele é o seguinte: se não acharem nada na conta dele, em um ano, o processo é suspenso. Aí fica 5 anos correndo e volta novamente a funcionar. Se não encontrarem mais nada, o processo é extinto por prescrição intercorrente. É arriscado. Não tem nada na conta, né, Geraldo? Botar o dinheiro debaixo do colchão. Nada. Porque vai botar o dinheiro debaixo do colchão. A Receita Federal, ela não vai cuidar desses detalhes. A função da Receita é recolher dinheiro para o Estado, para a União, no caso. O município também é para recolher. Inclusive, aí vai uma coisa: sociedade em conta de participação, doutora Sonilde me corrija, também incide ICMS, porque é para investimento. Ele vai dizer que gastou em quê? Esse gestor de hospital compra materiais que gerem ICMS. Aí a dona Sonilde vai detalhar mais para mim, porque eu vou parar por aqui, viu? Mas na sequência, só, Sonildes, você responde aí depois na sequência, Haroldo, Carla e Thaís. Mas pode falar, Sonildes, ele perguntou a você. Deixa eu falar uma coisa. Nesse caso, quando tem esse tipo de sociedade, até o rendimento ou até os impostos gerados em função por exemplo, nesse tipo de cotação, além de investidores, eles também podem ser coparticipantes, mas eles vão pagar tributos nessa coparticipação. Então, por exemplo, juntou no consórcio 3 empresas, uma investidora e 2 vão ser gestoras do projeto. Nessas 2 gestoras, elas vão estar pagando os impostos inerentes, eles vão estar pagando todos os encargos inerentes. Depois que estiver todo concluído o processo, aí sim vai ser a distribuição de lucros. Mas nesse caso específico, não houve isso. A Receita Federal, como eu disse no início, a Receita Federal está executando o que deve ser recolhido. Ela não vai entender que foi quarteirização, ele não vai entender nada disso, porque ela vai pegar o fio que chegou na mão dela. O que chegou na mão dela foi um médico que não recolheu os impostos, ou um médico não, um contribuinte que não recolheu os impostos inerentes do recebimento que ele teve na sua conta pessoa física. Ponto. Ela vai pegar sobre isso. Haroldo?
Está marcado para segunda-feira, às 16 horas, doutor Geraldo. Com certeza seria um caso interessante para a gente debater com os outros jurídicos, como o doutor Jorge, para a gente buscar uma estratégia, até porque a situação ela vai se repetir, e se a gente consegue uniformizar uma defesa, a gente consegue replicar ela para os estados e começar a ganhar força com decisões judiciais, ou mesmo para pressionar a Receita. O recebimento eu não vi como é que foi dele, se foi dividendos, porque se foi dividendos, a Receita recebeu a informação como uma PJ normal. Então, em tese, se ela receber essa informação, não deveria estar incidindo como pessoa física. O que a Receita deve ter interpretado é a questão da fraude mesmo, como o doutor Jorge disse. Então, tem que entender um pouquinho essa situação, como veio, para a gente ver a melhor estratégia. Mas, realmente, como eu ainda não tive acesso à documentação, mas, doutor Jorge, eu entendo que seria interessante os jurídicos se reunirem para a gente debater esse caso como case e aí ir acompanhando outros casos. É aquela ideia que falou de tentar reunir mais o jurídico para a gente buscar atuar de forma conjunta. Perfeito. Esse caso tem que ser ganho, Geraldo. Muito bem ganho, muito bem publicizado no Brasil inteiro, para que outros médicos em situações assim tenham esperança, né? E ajam com os seus sindicatos, com a FENAM, principalmente, dessa forma. Uma forma Rita, resolvida. Carla e Thaís pediram aí depois você vai para o fechamento, né? Que já está perto do Isso, meio-dia. já está perto do meio-dia. Diga, Carla, estamos nos últimos minutos. Só uma contribuição de uma pessoa leiga, eu sou médica sindicalizada. Carla é médica, que ela tem curso de economia e saúde, viu? Ela não é tão leiga assim. Diga, Carla. Aí eu sou apaixonada por matemática e economia. Então, se nós fizermos uma linha do tempo, talvez os advogados possam atuar. Por exemplo, primeiro, esse médico, número 1, ele tinha uma outra forma de trabalhar? Sim ou não? Se não tinha, ele foi coagido a entrar numa empresa. Tá? Coação é crime. Eu vejo de uma forma bem simples, é só tentar tipificar o crime, né? Ele não tinha como trabalhar naquele lugar de uma outra forma. Então, ele foi coagido. Segundo, a empresa responsável que ele entrou não foi penalizada. Quem são os outros sócios? Eles não são penalizados, quer dizer, o cara vai ser penalizado individualmente? Que lei é essa? E onde é que cataram esse pobre coitado individualmente para penalizar ele? Eu penso que deve ter jurisprudência sobre isso, então não deve ser tão difícil provar que o cara, primeiro, foi coagido. A Receita Federal não é psiquiatra, ela não quer saber do problema que causou para o médico, porque ela já é o fim da história. Mas o início da história, talvez os responsáveis possam pagar. E a coparticipação de quem terceiriza a empresa que quarteiriza. Como assim, Brasil? Né? Não tem responsabilidade. Tem responsabilidade coparticipada, mas tem que saber provar isso. Então, eu penso que o setor jurídico é indispensável. E eu estou no sindicato, e comecei no sindicato como sindicalizada por causa do setor jurídico, que é extremamente competente, no nosso sindicato especificamente, já vi que quase todos, que é o nosso objetivo. Essa linha do tempo, ela é clara. Se você não consegue ir pela Receita Federal, tem que penalizar quem causou todo o imbróglio para o cara que está lá salvando vida. Essa é a minha opinião matemática, né? Porque matemática é ciência exata. Não tem muito mimimi, né? Tem que provar quem foi o responsável. Exatamente, cara. Tem que ir na etiologia do problema, né? Então, o jurídico vai se debruçar para ver se esse case, né? Tem que sair com um case de sucesso, com certeza. Thaís? Esse tema, ele é um tema que nos apareceu, acredito que 2020, 2019, por aí. Na época, eu usei até um termo bem comum aqui, mas totalmente informal. Eu disse que iriam colocar a raposa para cuidar das galinhas, ou seja, o dono da empresa, certo? Foi o contratado pelo poder público, no caso, e ele iria ter os médicos como prestadores de serviço e os médicos iriam exercer. Então, assim, desde 2020, 2019, que a gente é contra
tá? O Sindicato dos Médicos do Ceará sempre se posicionou contra a sociedade de conta de participação. E, com louvor, a gente conseguiu impedir que essa modalidade fosse implementada até então aqui no Ceará, certo? Nós conseguimos impedir em diversos locais, acionamos o Ministério Público, temos parecer do Ministério Público que entende que na ocasião não cabe na relação médico-paciente. Tem empresas que, inclusive, me odeiam por isso, porque eu defendo fielmente que isso não se encaixa dentro da relação médica, e eles dizem que, assim, que eu estou errada porque é uma forma de contratação válida, e eu digo, exatamente, é uma forma de contratação válida que está no Código Civil, só que não se aplica à relação médica. Por quê? E aí eu dou muito exemplo, eu disse, gente, como é que sociedade em conta de participação acontece? Eu tenho um posto de gasolina que dá muito lucro. O doutor Edmar chega para mim, como um dos investimentos da vida dele, doutor Edmar médico, e diz assim, eu vou investir 50 mil aqui nesse posto e vou receber os lucros dele. Mas a atividade do doutor Edmar é a medicina. Então, assim, como é que o médico, aí entra naquela outra questão, como é que o médico vai receber lucros e dividendos numa situação em que ele exerceu a atividade fim do negócio, certo? Então, assim, a gente teve uma atuação muito forte, a gente fez vídeos explicando, a gente dissemina muito contra essa sociedade de conta em participação, porque o que eu acho? Eu acho que de todas essas, ela é uma das que mais oferece risco iminente ao médico, certo? Não que as demais sejam menos ofensivas, mas eu acho que essa, porque é escrachado, como é que o médico, que era para ser um investidor numa situação, ele exerce o objeto principal da empresa, isso não existe. Então, assim, a gente fez esse trabalho junto com o Ministério Público daqui, e conseguimos evitar que ele fosse sequer implantado. E aí eu queria colocar uma observação aqui, partindo daquele pressuposto que a gente entende que o ideal seja a gente tentar agir na raiz do problema. Nós estamos agora participando com um dos nossos diretores, doutor Levi, do Conselho Municipal de Saúde, certo? E aí nós temos uma participação ativa em que a gente está numa comissão de contratos, eu não sei se nas demais entidades sindicais têm acesso a esse conselho, mas é o Conselho Municipal de Saúde aqui de Fortaleza, em que a gente está como parte, e o doutor Levi é da comissão, tanto ele é médico conselheiro suplente, quanto ele é dessa comissão de contratos. Essa semana mesmo nós conseguimos barrar um contrato que iria ser feito com a OS, em que eles deixavam claro que poderia ser contratado por PJ. E aí a gente bateu fielmente nisso e conseguimos tirar isso do contrato. Ou seja, a gente está agindo lá na raiz do problema para evitar que ele dissemine. Porque para depois a gente tentar que o médico receba de forma precária, que o médico venha a ter problema, claro que a gente sempre vai agir nisso, mas se a gente conseguir, lá no problema, evitar que isso se prolifere, eu acho que é uma das medidas que a gente deve tomar, certo? Perfeito. Veja aí, Rita, conduza aí os instantes de conclusão. Perfeito, Thaís. Então, eu penso, doutor Geraldo e todos os demais colegas, que trouxemos aqui três temas importantes e chegamos à conclusão de que precisamos fazer um grupo de trabalho para, juntos, trazermos soluções mais ampliadas para os colegas nesses três importantes temas. E estamos aqui tentando fazer com que o médico seja cuidado, né, dentro dessas fragilidades, dentro dessas, digamos assim, armadilhas que as empresas cada vez mais buscam fazer com o trabalho médico, né, e resgatar principalmente a dignidade do trabalho médico, né. Doutora Rita, desculpa lhe interromper, mas eu acho que a senhora me chamou antes para falar sobre o assunto e acabamos não falando do assunto, é bem rápido, que estava Felipe, exatamente. Como estava em tema e eu vou ter que sair.
Então, você bem Então, rápido. Felipe, me desculpe, eu não vi o senhor aqui, pensei que você tinha saído. Não, Desculpe. não. Felipe, vamos falar sobre um tema importante Que é a o questão PL de um 570. PL que foi idealizado no Simers, teve todo o apoio da FENAM, o doutor Geraldo foi conosco lá no início dele, no dia 27 de fevereiro, apresentamos para a deputada federal Carla Dixon, que é do Rio Grande do Norte, é médica, amiga do doutor Geraldo, e ela foi a autora do PL 570 de 2025, e tivemos a felicidade de aprovar ele na quarta-feira passada na Comissão de Saúde. O que é esse PL? Esse PL é o PL que foi apelidado pelo um deputado que era aí da Bahia, o Jorge Sola, durante uma sessão que teve na Câmara dos Deputados, como PL anti-calote. O que se trata aí? Todo ente público, para fazer o pagamento de uma empresa terceirizada, a empresa terceirizada, para ter o recebimento, vai ter que apresentar a quitação do médico ou do prestador de serviço para poder receber, senão não recebe. Então, acho que isso é um grande avanço que nós estamos fazendo. Ainda vai ter que passar por 2 comissões, depois vai para o plenário, depois vai para o Senado. Mas acredito que vamos ter êxito nessa aprovação e o objetivo nosso até o final do ano que vem é conseguir essa aprovação. É isso, doutora Rita. Então, eu peço desculpas mas eu tenho que sair, eu tenho um compromisso inadiável. Felipe, lamento, peço desculpas a você, devíamos ter feito inversão de pauta. Sua fala é extremamente importante, esse PL realmente é o PL anti-calote, e a gente pode aqui, Geraldo, fazer uma força-tarefa para que esse PL tramite de uma forma mais rápida no Congresso, pedindo a ajuda do Irã e a frente parlamentar, para que tramite rapidamente. Será uma proteção extremamente valiosa para o médico, para a gente frear de uma vez por todas esses calotes, né? Essas explorações que o médico vem sendo submetido, e a gente sabe em todos os estados, não é só na Bahia, agora em todos, né? Ceará, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, e em todo o Brasil. Então, mais uma vez, esse fórum fecha com um movimento de defesa ao médico em todos os aspectos, na segurança, precarização e na questão até das receitas, né, tributárias. Então, 3 temas importantes que impactam na perda de honorários, perda de remuneração dos médicos. Então, doutor Felipe, obrigada. Vamos lutar para que isso tramite rápido e para que a defesa do médico se faça cada vez mais presente pela FENAM e todo o seu sindicato de base. Obrigada a todos. Doutor Geraldo, mais alguma palavra? Doutor Felipe, pode ir para o seu compromisso. Muito obrigada. Obrigado, Rita, também. Obrigado, Edmar, Felipe, Marlonei Pastor, aos advogados, às pessoal da contabilidade. E o que eu concluo aqui, Jorge, você vai ter que nos ajudar lá também com essas suas teses, viu? É demais. Eu vou mandar o processo para você e quero a vitória de Thaís aí também. Olha, veja bem, o Sola eu conheço. Ele é um bom administrador. Apesar dele ser do PT, mas ele é um bom administrador. Ele foi secretário de Saúde em Vitória da Conquista e foi subsecretário aqui na Bahia, do Estado. Ele agia bem como e ele se apoiar um projeto desse, porque ele está vendo alguma coisa de interesse dele. Então, provavelmente vai passar. Eu tenho uma certa ligação com ele. A gente tem que passar esse projeto com rapidez. Porque o doutor Geraldo vai nos dar mais fôlego para trabalhar em outros flancos, né? Porque atualmente a gente trabalha mais com essa questão do calote mesmo, né? De recuperar os valores perdidos. Recuperar os valores perdidos é muito importante. Aqui na Bahia nós já fizemos, durante 4 vezes já, né, doutor Jorge? Recebemos do ente público valores em atraso para pagar diretamente aos médicos para evitar que a empresa sequestrasse o dinheiro. Então, fizemos isso pela confiança do Ministério Público e fizemos com sucesso esse trabalho e talvez parta para a 5ª vez com esse processo aí, quando você concluir essa liminar, se o dinheiro retornar para os médicos, a gente passa esse repasse. Vai passar, não tenha dúvida que vai passar mais ainda. Vamos fazer isso aí. Maravilha. Eu só não digo assim, vai ser amanhã, mas eu quero trabalhar para isso. Pronto. Então, doutor Geraldo, até breve, um novo fórum, né, que traga para os médicos. Edmar, muito obrigada. Sonilde, Haroldo, Thaís,
e os sindicatos, né, de modo geral, Rio Grande do Norte, Ceará, Rio Grande do Sul e a FENAM. Obrigado por esse sucesso desse fórum. Obrigado, Bahia. Obrigado a você, Rita. Um abração a todos. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima. Bom final de Até a semana e próxima. tudo isso. E um bom Feliz Natal. Natal para todos.